Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. É um podcast dedicado para você que é líder de vendas e está olhando para a sua operação comercial para levar ela para um outro patamar. É por isso que aqui em cada episódio a gente traz os maiores especialistas em vendas e marketing do mundo B2B para te ajudar a chegar num outro nível da sua operação. Toda semana tem um novo episódio, então presta atenção aí na plataforma que você estiver assistindo a gente, vai lá no sininho, favorita a gente, marca lá para que sempre que sair um novo episódio você seja a primeira pessoa a receber essa informação. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil e eu sou o @Gu Pagotto. No nosso episódio de hoje a gente vai falar de WhatsApp para vendas B2B, né? Todo mundo aí está falando com os clientes no Zap Zap, né? E para isso eu trouxe aqui um amigo de longa data, Antônio Chan, famoso Chan, né? Trabalhamos juntos lá no LinkedIn, né? Muitos anos, muitas viagens pela América Latina, né, Chan? E cara, queria antes da gente começar o nosso papo aqui, como você já galera já me conhece, eu imagino, depois de mais de 30 episódios gravados aqui, mas eu queria que você se apresentasse para a galera, conta um pouco da sua trajetória e conta um pouco do que você anda fazendo na Watt, né? O Watt chegando forte aqui no Brasil e na América Latina. Vamos dar um pouco de contexto da galera, depois a gente entra aqui nas nossas perguntas. Maravilha. Em primeiro lugar, muito prazer estar aqui, Gu. Cara, é um prazerzaço estar aqui com você, justamente com você, um amigo de longa data, faz com que a gente sinta muito mais em casa, né? A gente consegue falar com muita propriedade, você é um nome super forte e endossa todo, toda essa história, toda a carreira. Então, primeiro, prazerzaço de estar aqui. Obrigado, fico feliz. É muito bonito ver o que você produziu, a sua carreira, a sua trajetória, e aí, cara, realmente fãzaço seu em primeiro lugar. Bom, de mim, bom, não preciso explicar para você, né? A gente trabalhou junto, né? Então, isso, publicitário de formação, trabalhei já em várias empresas, então, no começo de carreira em agência, depois indo para publisher, trabalhei no UOL, trabalhei na Fox, muito tempo no LinkedIn, né? Trabalhei muito tempo com real-time bidding também, então no começo do mundo da programática. E aí, de pouco em pouco, o mercado vai levando, né, a gente para outros caminhos. Então, eu acabei indo para plataforma, indo para SaaS. Aprendi muito sobre SaaS, aprendi muito do que é vender um projeto diferente para dentro do B2B, né, sair um pouco do mundo do advertising, publicidade, realmente vender tecnologia, né? E hoje em dia, depois de dar muitas voltas em empresas, mercados, passei pela Smartly, pela Sky, recentemente pela Pixis e agora na Watt, empresa muito legal. E aí eu falo que histórias de empresa, né? Watt de Hong Kong, né? E eu nasci lá. Nota-se, né, pela sua fisionomia. O Antônio é só disfarce, né? Na verdade é Chan. E aí ela é de Hong Kong. Então, quando eu vi, eu participei também do lançamento da Lala Move no Brasil, que foi um projeto, foi um processo muito parecido. Realmente de entender uma empresa de fora e ajudar ela exatamente na construção dessa ponte entre cultura organizacional interna mesmo e abertura de mercado. Então, quando eu cheguei na Watt, eu falei assim, poxa, cara, tava no time da Lala Move de lançamento, vamos conversar, vamos ver o que dá pra fazer. E aí eu tô aqui agora me aventurando dentro do mundo de WhatsApp, API, integrações, super legal. Muito legal. E entrando aqui já um pouco na nossa conversa, né? O mercado de WhatsApp, né? O mundo de tecnologias para o WhatsApp se profissionalizou muito nos últimos anos, né? O WhatsApp não é uma ferramenta super utilizada nos Estados Unidos, né? Tá ganhando um pouco mais de utilização agora. Então, é uma tecnologia que dá para a gente dizer que vem dos países emergentes, né? Então, a Zorro é uma empresa indiana, a gente está aqui no Brasil, um dos maiores mercados de WhatsApp. A Watt vem lá de Hong Kong, né? E é uma das plataformas líderes aí quando a gente fala de conversacional com o WhatsApp, né? E dentro desse contexto, né, assim, cara, a ferramenta do WhatsApp, ela tem múltiplas possibilidades, né? Desde o meu WhatsApp aqui, eu conversando com você, eu tô aqui com o meu roteirinho, né, num grupo de WhatsApp, até usar o WhatsApp Business ou o WhatsApp API, que são as APIs oficiais da Meta. Eu queria que você falasse um pouco
na sua visão, o que diferencia uma empresa que está começando a utilizar o WhatsApp dentro da sua estratégia comercial de uma que já tem mais maturidade? Ou seja, como que eu, como empresa, né, pensando em quem está assistindo a gente, como que eu posso elevar o meu nível de maturidade sobre o WhatsApp? Legal. Ótima pergunta, Gu. Eu acho que o WhatsApp é uma realidade muito diferente das demais. E ela é a mais ele é é o perfeito exemplo daquela história de que as marcas, não importa, B2C, B2B, elas têm que ir onde o usuário está. Então, assim, você tem outras ferramentas de comunicação. Não é de hoje que você tem outras ferramentas de comunicação. Mas, no caso do Brasil, em especial, tudo acontece no WhatsApp. Sim. Então, assim, quando você faz essa pergunta, eu visualizo muito aquela história daquelas apresentações de organizacionais, né, que vai mostrando treinamentos, etc., que eles mostram o caminho, né, aquele caminho traçado lá, e aquele mato pisado, que é o real caminho onde seu público tá, né? Sim. O WhatsApp é muito isso. Então ele acaba sendo uma Você vai ferramenta. lá, né? Você faz um portal, faz uma intranet, manda carta, não sei o que, no final alguém manda no grupo ali da família, né? É exatamente isso. É exatamente isso. E é exatamente isso. Então, o WhatsApp, ele acaba tendo uma função muito mista. Tanto para o usuário final realmente se conversar com as pessoas, seu círculo próximo, quanto o profissional. Acabou misturando muito isso. E no Brasil isso é muito evidente. Então, para as marcas, elas acaba que criando uma oportunidade gigantesca de você conseguir falar com as pessoas que realmente importam, seja B2C ou seja para o B2B, e realmente ter uma resposta rápida, porque as pessoas acabam criando esse hábito de resposta imediata, atendimento imediato. O WhatsApp ele é um canal exatamente disso. Então, quando uma empresa entende que ela consegue acelerar o ciclo dela, porque ela está falando mais rápido com os decisores, e entendendo melhor a jornada, entendendo melhor as dores, ela tem uma excelente oportunidade de realmente fazer com que os leads, né, eles possam realmente mover dentro do funil. Então eles vão para o próximo stage e realmente go down the funnel. E, cara, sabe que isso que você tá falando que não, eu achei muito interessante, né? Eu converso com muitos empresários e com muitos gestores e tem um problema que é muito clássico. É aquele problema do lead, a empresa está lá investindo em mídia paga, aquele lead que começa a chegar sexta-feira depois das 7 horas da noite. O lead de sexta-feira, às 7 horas da noite, até o lead que entrou segunda-feira, 7h59 da manhã, toda essa galera tá lá represada. E aí alguém vai chegar para trabalhar segunda-feira, 8, 9 horas da manhã, vai fazer a sua daily, vai fazer a sua reunião de time, aí vai sentar e vai falar, nossa, quantos leads tem aqui? Por onde eu começo? Aí começa a tratar os leads. Aí o lead que entrou na segunda-feira de manhã vai ser atendido só na terça, porque segunda o cara estava atendendo o de sexta-feira, e aí terça-feira que você está mais ou menos equalizado. Ou seja, esse é um grande exemplo de que se você tivesse alguma automação usando o WhatsApp, você já teria qualificado uma pancada desses leads, avançado ele dentro do seu funil, sem necessariamente precisar ter um humano envolvido. E a Watt, tudo isso para dizer que, né, a Watt é uma das plataformas de WhatsApp que mais conseguiu avançar no que diz respeito a integrações com CRMs, com ferramentas mais corporativas, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, quais são as possibilidades que uma plataforma de comunicação conversacional, como é o caso da Watt, que possibilidades existem para o uso corporativo e como que isso pode se conectar com os CRMs para ajudar a dar mais velocidade e ter mais integridade de dados também. Fantástico, Gu. Cara, eu diria que eu iria um passo antes. Antes mesmo desse lead chegar, muitas vezes esse lead chegou no WhatsApp pessoal do seu funcionário. Sim. O que é muito pior. Ele misturou com as conversas de família, do rolê que ia fazer sexta-feira. Aí ele leu, clicou e esqueceu. Né? Exatamente. Quem nunca? É muito pior. É muito pior. E aí, essa, na verdade, é a realidade de grande parte das empresas. Não importa a estrutura, o tamanho e a implementação, a estrutura que você tem, muitas vezes é exatamente isso que acontece na grande maioria das empresas. E aí, WhatsApp, o que significa? Significa WhatsApp Team Inbox. Então, é exatamente você ter um time inteiro compartilhando essa inbox para que exatamente esse lead ele não fique desatendido, esse lead ele consiga entrar dentro de um circuito de processos onde você tem atendimento, automações, AI,
Então você consegue já começar a coletar esse lead e fazer o tratamento desse lead lá no comecinho. Então, só de você tirar do WhatsApp pessoal e começar a jogar numa caixa compartilhada, já muda completamente o jogo. As empresas que já têm essa estrutura, aí é Blue Ocean. Eu acho que nesse ponto, a Watch, ela tem como um dos principais pilares dela, ser uma ferramenta muito fácil de implementar. Então, primeiro de tudo, o filtro do seu lead. Como você entende ele? Às vezes você não precisa de uma IA para falar assim, nossa, porque hoje em dia o que acontece muito o pessoal vem e acha que a IA vai resolver como num passe de mágica tudo que você precisa. Eu não tenho nenhum vendedor, não tenho nenhum atendente, eu quero contratar uma ferramenta que com um passe de mágica resolva tudo, né? Simples, conecta e IA resolveu. Acha que é isso, né? Esqueceu que tem treinamento, esqueceu que tem LLM, esqueceu que tem integrações, entendeu? Esqueceu que tem fontes, esqueceu que tem tom, tem muita coisa. E aí o que acontece? A nossa ferramenta é uma ferramenta feita para facilitar isso. Então, por exemplo, muitas vezes só o início é um bot. Você só precisa qualificar, só precisa responder rápido, só precisa deixar a pessoa ali. E aí na minha cabeça, né, já vou derivando várias soluções, várias ideias, mas tentando manter em cima do contexto, o que ele pode fazer nesse primeiro momento? Um filtro, entender o que ele está procurando e já começar um processo de qualificação para que ele caia já no executivo, que mesmo que ele tenha que fazer segunda-feira a reunião, entender, fazer todo o forecast, etc., ele já tenha um começo de nurturing, um começo de filtro, que já começa a classificação. E aí, você já consegue também, dentro dos robôs, começar a direcionar o seu usuário, o seu lead, para onde ele precisa, já começar a esquentar ele. Então tem várias maneiras de você evitar o principal, que é você deixar o lead morrer, né? Deixar ele E acho que muitas empresas estão perdendo muito dinheiro nisso, né? Porque a mídia está cada vez mais cara, você capturar o lead, esse lead entrar e ele não ser atendido, você gastou uma grana para conseguir o lead, tá difícil achar o lead, ele entra, você não atende, ele ferrou, né? Eu adoro fazer a correlação com a loja física, né? Você tá lá, paga aluguel, tem seu ponto na loja, você tem seu vendedor lá. O cara entrou na sua loja e seu vendedor tá lá. Tranca a porta, não deixa ele sair, né, cara? Tem que vai, minimamente faz ele dar o tour pela loja, né? Exatamente. Não precisa trancar a loja lá, mas seria uma ótima. Se pudesse trancar. Só sai se comprar. Não, mas seria perfeito isso. Mas é realmente isso. Você já fez aquele esforço. E aí seu vendedor vai lá e não vira. Né? Então, de verdade, a plataforma está estruturada para usar todas as integrações possíveis para que você não perca isso. Então, o mundo perfeito dessa loja, o que seria? A pessoa foi lá, deu um oi, você já sabe quem ela é, entendeu porque ela já teve alguma integração com você em algum momento. Com as integrações, por exemplo, a gente é integrado com o pessoal do Zorro CRM. Então, a gente consegue já identificar quem é esse usuário, já sabe qual é a jornada dele, já sabe onde ele está, já sabe as preferências. E tudo isso você consegue, via integração, puxar e estruturar dentro do seu robô, dentro do seu bot. E com isso você já começa a criar aquela jornada customizada, personalizada, que mantenha o seu usuário engajado. E a gente sabe muito bem como é que é no B2B. Né? O B2B, no final, são pessoas comprando. Tem uma empresa na estrutura, mas são pessoas que estão decidindo. E a nós mesmo, né, como experiência de mercado, eu sempre falo assim, né? Empatar preço, todo mundo empata. Na hora que você está negociando com a pessoa, um bom comprador, ele vai equalizar preço. Qual que é a diferença? O atendimento. A velocidade, a qualidade, a integridade desse atendimento muda, né? Com a percepção de valor de quem está comprando. Completamente. Então, qual é a grande vantagem de você ter uma automação em WhatsApp, especialmente no mundo B2B? É porque você consegue multiplicar esses vendedores numa escala que humanamente você não conseguiria. Então você já limpa o que é desnecessário e nutre o que é importante. Então você já consegue criar os filtros. E aí você trabalha o que é importante, otimiza seu tempo em cima do que realmente vai funcionar, dando informação, ajudando ele e principalmente tempo de resposta. Tempo de resposta é crucial, porque a gente sempre imagina jornadas super longas, porque é o nosso processo natural. Mas você não sabe a dor do seu cliente naquele momento. Às vezes ele precisa de uma resposta rápida. E o WhatsApp é isso. E se você não responde, né? Bom, é só a gente olhar a nossa própria experiência como consumidor. Você vai lá, você entrou no site de alguém, né? Na verdade, hoje você nem preenche mais um lead form.
você já entra, clique to WhatsApp para você começar a interagir com aquela marca, com aquela empresa, porque você quer tirar uma dúvida, você quer agendar uma reunião, enfim, você quer dar uma tratativa, né? Se você manda mensagem e do outro lado você espera aqueles 3 segundinhos, não veio uma resposta de volta, você fala, "Ih, acho que essa empresa aqui é ruim, né? Não está estruturada para atender bem os clientes." Então, isso é um indicador muito claro de empresas que estão bem preparadas para se comunicar com os clientes, né? Exatamente. E de novo, volta para aquele ponto. Uma coisa é quando você tem um chat no seu site. Putz, eu tenho que entrar no chat, eu tenho que encontrar isso, eu tenho que fazer aquela busca. Putz, se conectar, meu ticket vai cair, vai dar a volta e você não tem o respaldo. Uhum. A gente hoje em dia está acostumado ao WhatsApp. A gente quer falar no WhatsApp porque a gente sabe que na outra ponta, em algum momento entra alguma pessoa. E você sempre vai poder buscar no seu histórico do que está acontecendo. E esse histórico é ouro. Sim. Porque a hora que você consegue integrar e entender o que está acontecendo ali, putz, Quem que é esse cara mesmo, né? Aquela famosa. exatamente isso. Exatamente Agora, isso. Oxan, eu queria entrar num aspecto aqui, né? Meio polêmico, né? Opa, Off the records aqui antes, né? Pra quem não sabe, a gente tava falando que antes de começar as gravações, a gente tava falando de media training aqui, né? Pô, você não pode falar das coisas que o pessoal vai lá, quer te pegar alguma coisa meio por fora. Mas, cara, assim, acho que um dos grandes desafios e polêmicas em relação ao WhatsApp para uso B2B cara, é o medo das empresas em relação aos custos disso, né? Porque, eu vou lá, eu vou usar o WhatsApp pessoal, eu vou comprar um chip para cada vendedor, né? Eu vou usar nesse modelo, beleza. Agora, se eu for usar as plataformas, eu vou integrar com a API da Meta, eu vou ter um custo para envio das mensagens, né? Cara, explica um pouco pra gente de que forma, por que faz sentido fazer a sua gestão de conversas usando uma plataforma oficial, tendo custo por mensagem enviada, por mensagem recebida, e não ficar no piratão lá, que, cara, já a Meta vai matar todo o piratão, né? bom, primeiro, Fê, assim aqui que a gente fez treinamento de mídia. Salvou ele de não cair numa A enrascada. gente tá se comportando aqui bonitinho. Mas na real, não, você tocou um ponto, putz, fantástico. O que eu diria? Qual que é o custo de você não estar onde seu cliente está? Eu acho que esse é o principal problema de todos. Eu falo muito assim, dentro do universo, por exemplo, de concessionários. Poxa, hoje em dia você vê um monte de gente fazendo coleta de leads, conversando com as pessoas, faz tudo preenchimento de formulário, tem intenção, só que meu celular tem bloqueio. O cara vai tentar ligar e não consegue ligar, não consegue falar. E a gente recebe aquela avalanche de informações. Então, assim, o custo de você tentar caminhos alternativos, no final das contas, só vai fazer com que seu custo seja mais caro e que você demore ainda mais para pegar aquele lead que você já tem. O cara está querendo comprar, ele quer saber mais informações. Então, o custo de você não estar é muito maior do que o custo de realmente usar uma plataforma oficial. Então, quando você tem uma plataforma oficial, você derruba todas essas barreiras. Você realmente está indo pelo canal oficial. Então, você tem lá a sua marca, a sua validação, você tem as oportunidades de fazer o push pago mesmo, porque você tem a certeza que sua mensagem vai chegar lá no seu usuário. Então, isso já faz toda a diferença. E aquela velha história também, né? Qual é a percepção que você tem? Para sua marca isso é muito importante. A percepção que você tem de usar uma plataforma oficial e não de uma plataforma pirata que chega a qualquer número, é exatamente essa. Qualquer número, o próprio WhatsApp tem todo um trabalho para cuidar da base, para que a base não seja bombardeada. Então, os caminhos oficiais eles são feitos exatamente para você ter uma oportunidade de comunicação com seu público, com seu target, realmente poder movimentar ele dentro do seu funil de compras. Não importa a base, seja B2B ou B2C. Mas no B2B, isso é super irrelevante, entendeu? Então, o que se pode fazer? Muita coisa, muita coisa. Então, de novo, integrações é um mar aberto, você pode ser criativo como Mas você acho que as quiser. integrações principalmente ajudam a você a manter esse histórico e reaproveitar lá na frente, né? Acho que uma das coisas que a gente na Pipe Lovers mais utiliza bem em termos de WhatsApp eu tenho um monte de conversas, né? De WhatsApp, de lead, que a gente captura em eventos, atendimentos antigos, oportunidades perdidas. Todo mês, começa o mês, legal, qual vai ser a nossa campanha via WhatsApp de retomada de leads passado?
Eu só consigo fazer isso porque eu tenho o histórico de todas as conversas, né? Exatamente. Isso aqui, olha só que legal. Como é que funciona na API oficial? Você tem uma janela de 24 horas para poder responder o seu usuário sem custo. Essa janela de 24 horas, ela é baseada nas 24 horas da última interação dele. Então, o seu custo, na verdade, de alcance é só o primeiro início de campanha. Mas quando ela é receptiva, ela não tem custo. Você só precisa realmente ter uma plataforma para poder ativar esse sistema. Então, qual que é a estratégia conversacional? É você realmente manter isso vivo, onde você realmente consegue, dentro das 24 horas, da janela de 24 horas, mover o seu lead no funil na conversa. Você vai conversando com ele, e aí essas conversas, Gu, não tem custo. É só o início da conversa que tem custo. Então, como é que você encaixa isso dentro de uma estrutura de campanha, uma estrutura de comunicação? Você pode fazer campanhas, clique do WhatsApp, que a sua campanha de mídia leve diretamente pro seu WhatsApp. A hora que esse usuário interage com você, você tem 24 horas para ver ele. E esse receptivo não tem custo. Ou seja, não é que cada mensagem você está pagando, você teve um valor inicial e depois você mantém essa conversa desde que essa conversa esteja ativa, né? Exatamente. Então você realmente consegue, você esquenta elas e aí os interessados você vai realmente movendo elas. E aí é a hora que, de novo, né, eu falo das integrações de inteligência e tudo que você pode fazer, que é exatamente isso, né? Quanto mais você entende quem é o seu cliente, quanto mais você entende quais são as dores deles, quanto mais você testa, né, todos os caminhos, melhor essa conversação. Essa conversação flui com mais naturalidade. Aí você consegue mover isso. Legal. Agora, cara, dentro do processo em vendas B2B usando o WhatsApp, você vai usar o WhatsApp em várias etapas do processo, seja para receber o lead, seja para ter conversas de qualificação, seja para fazer um follow-up, seja para fazer uma negociação e fechamento. E você falou bastante aqui de integrações. Você tem algum casos de empresas que você pode ilustrar de como que estão usando bem um WhatsApp, uma plataforma ao longo de toda a jornada e como que isso se aplica para a empresa, para o gestor, para o vendedor? Olha, eu tenho um caso que ele vai ser publicado daqui a pouco, muito legal da MAB. Tá. A MAB é uma das principais fabricantes de linha branca, né, Eletrodoméstico? eletrodomésticos. E eles estavam me comentando como é que eles realmente revolucionaram a venda de serviço de garantia estendida. Então, o serviço de garantia estendida já é um cliente seu. Ele comprou um produto seu. O que está querendo vender para ele é um upsell de garantia estendida. E eles faziam isso no telefone, Jesus. um a um. Cada um que chegava no Comprou telefone. aqui uma máquina de lavar. É exatamente isso. Não quer comprar uma garantia assim? Como assim? Você tá me falando que vai dar problema essa máquina? Exatamente isso. Ah, não. Então, primeiro desafio. Você tem que ter uma estrutura de telemarketing gigantesca para poder ligar para todas as máquinas que você vendeu. E que não é pouca máquina. Sim. Segundo ponto, é a recepção das ligações. As pessoas não recebem mais ligação. Então é muito difícil elas atenderem ligações. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles implantaram a gente, e nem isso, sim, os números mudaram completamente. A taxa de conversão que eles tinham de, acho que 5%, foi para 15% de conversão. Pô, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Simplesmente com implementação de tecnologia. Por usar um melhor canal, é o canal e o momento adequado, né? É exatamente isso. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram, em cima dessa base de pessoas que eles já tinham um número de informação que tinham comprado o produto deles, fazer uma chamada outbound mesmo, só para oferecer o produto, a garantia estendida, só que eles têm a certeza que essa mensagem está chegando para a base. E como é no WhatsApp, ele responde rápido. Então, ele já sabe o que é informação, ele sabe que é a MAB, ele sabe que é uma coisa relacionada ao produto dele. Então a receptividade dele é muito melhor. E aí tem um ponto número 2 disso. No telefone, primeiro que hoje em dia quase ninguém atende telefone. No telefone, o atendente só consegue fazer uma ligação por vez. No WhatsApp, ele consegue falar com 5, 6 pessoas por vez. Então ele está com vários chats abertos, vai respondendo, vendendo, entregando. Então, isso literalmente revolucionou, simplesmente como ferramenta e canal, revolucionou completamente a estrutura de venda deles. Então, assim, pra gente é um dos modelos mais bonitos, porque eles integraram informação de um CRM, nenhum CRM
interno praticamente, levaram essa base para dentro da gente, a gente fez toda a parte, ajudou eles fazendo toda essa parte de push de mídia, e simplesmente o fato de eles mudaram o canal e foram para onde os clientes estão, mudou completamente. Cara, é muito interessante essa sua resposta, né? Então, olha o que o Sean aqui falou pra gente. O fato da MAB usar um canal mais apropriado fez com que ela aumentasse provavelmente o número de conexões ali com o cliente, de dar a possibilidade de comunicar no momento correto com esse cliente, né? E você conseguir atender múltiplos clientes ao mesmo tempo. Então, você ganhou produtividade interna e ganhou muito mais eficiência nessa interação da outra ponta. Ou seja, esse é um exemplo bem legal de como que você coloca na prática a gestão corporativa do funil de WhatsApp, né? Então, a gente fala muito aqui do CRM, né? Mas eu tenho uma camada em cima que está gerenciando todas essas trocas, o volume de mensagens, o volume de conversa. Você vai conseguir medir a produtividade lá dos atendentes lá dentro do call center, quantas pessoas que estão, quantas mensagens, quantas conversas, qual que é o volume de conversa que você tem com cada cliente. Não, se você olhar assim, para os números bem strict to the point, você tem um atendente que faz uma ligação e fica lá falando 15 minutos, e esses mesmos 15 minutos eu tô falando com 5 pessoas. Você simplesmente aumentou a produtividade em 5 vezes. Uhum. Agora, eu queria tocar num outro ponto que também a gente usa bastante isso lá na Pipe Lovers, são as automações, né? Porque, cara, acho que no mundo de vendas, né, e eu particularmente, acho que a maioria das pessoas que estão em vendas, ninguém acordou um belo dia quando estava lá na escola, né, na oitava série, colegial, falando, eu vou estudar para ser vendedor. Ninguém tinha esse sonho, né, até que se descobre que paga comissão, que é o lugar onde que os seus resultados te ajudam a crescer na carreira, né. Mas a real é que vendas é uma profissão que tem muito trabalho repetitivo, né? É o trabalho de prospectar muitas vezes, de fazer muitos follow-ups, de encontrar muitas pessoas aí na empresa. Você fala praticamente todo dia a mesma coisa, né? Os discursos são muito parecidos, as respostas também são muito parecidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse benefício, né? Ou essa vantagem das plataformas de comunicação omnichannel. Como que eu posso usar automações e em que momentos essas automações geram benefícios reais dentro de uma operação de B2B. Fantástico. Eu amo quando me perguntam isso, porque eu volto lá para trás quando a gente começou a falar, né? As pessoas pensam muito que na era de AI, hoje em dia, AI resolve tudo. Elas acham que só o fato de você poder plugar uma plataforma de AI ali, você já tá lá. Mas puxa vida, tem tanto feijão com arroz bom para ser feito e que não é feito. E a automação é exatamente isso. A magia da automação é porque ela é fácil de ser implementada. Se você tá falando todo dia o mesmo discurso, você já sabe quais são as mesmas respostas, isso cria o que a gente chama de previsibilidade. Você já sabe quem é seu público, você já consegue criar essa previsibilidade. Então, a automação é a maneira mais rápida de você realmente conseguir entregar o que você precisa entregar, criar as rotinas que você precisa criar, e a gente de vendas sabe muito bem como é que é, né? Vendas nada mais é do que atingir meta é cálculo reverso. Eu preciso de número X de vendas, para número X de vendas, preciso de número X de leads, número X de leads, eu preciso de número X de funil. A automação ela serve exatamente para isso. Você consegue aumentar muito o seu funil de começo e ir deglossando ele, desnatando ele para descer no funil. Então, você tira do seu executivo, do seu time, todo aquele trabalho operacional repetitivo de uma maneira muito simples. Porque você já sabe, você tem expectativa, você já sabe qual que é a resposta que ele tem e você já consegue levar o seu cliente para o canal que você precisa. Você já começa filtrando ali. Então, a automação, ela é nada mais do que a excelência da escala produtiva. Entendeu? Então, assim, acho que as próprias fábricas, né? Quando você fala de fabricar um produto, quando ela entra em economia de escala, é exatamente isso, é automação. Quanto melhor você tem automação, quanto melhor você entende, mais rápido você processa. E isso é maravilhoso. E aí eu falo um pouco da gente, porque eu acho que esse é um dos grandes pulos do gato. As nossas automações elas são feitas em drag and drop. Então você simplesmente cria a árvore de decisão arrastando. Não precisa de um programador ali, né? Não precisa. Esse que é o lindo. Ela é feita para isso. Então você vai, arrasta e começa a criar as árvores de decisões ali mesmo.
sei lá, o que você quer saber? Ah, eu quero saber do meu produto, eu quero saber de mais informações, eu quero falar com o vendedor. Aí você vai criando as arvorezinhas e cada resposta ela vai criando um gatilho. Então, assim, é muito simples. E você, como você já sabe qual é o seu produto, sabe qual que é a previsibilidade disso. Então, isso facilita muito a vida. E, de novo, a automação, não necessariamente você precisa de uma IA para operar lá. A IA, ela vai entrar em algum momento para coisas mais complexas. Antes da IA vem a automação, certo? Exatamente isso. E é isso que hoje em dia o mercado precisa de um pouquinho de ajuda ainda para entender. Eu falo muito sobre esse aspecto em relação ao uso de WhatsApp em vendas, né? Todo mundo tá querendo colocar a inteligência artificial que não teve o seu cérebro totalmente educado ainda, para responder o cliente, mas você ainda nem sabe qual que é o fluxo normal, né? Eu sou um cara, por mais que eu fale muito de tecnologia, eu sou um cara que gosta de fazer as coisas um pouco na força bruta. Vamos fazer na força bruta aqui para ver como é que funciona, qual que é a reação do cliente. Tem até uma anedota interessante, né? Quando começou a Pipe Lovers, o nosso primeiro canal de aquisição foi o WhatsApp. A gente criou um grupo gratuito, Eu estava lá. todo mundo entrou dentro lá daquele grupo gratuito, e depois eu fui individualmente falando com cada uma das pessoas para tentar converter elas para comprar lá a primeira edição que a gente tinha da Pipe Lovers. E teve um fato interessante, né? Que a empresa quase quebrou no segundo mês, porque eu fiz um voo do Brasil para a Alemanha, eu ia num casamento de um amigo lá na Alemanha, e aí eu peguei, durante o voo, eu fui fazendo follow-up em todo mundo, só que eu estava offline. E aí era uma automação, era um trabalho mobral. E eu fiz follow-up lá em, sei lá, umas 60 pessoas. Cheguei na Alemanha, pousou, a hora que eu conectei, plá, foi 60 mensagens, o WhatsApp me travou, e eu falei, pô, legal, que bom, perdi meu número, acabou a empresa, vamos acabar por aqui. Mas tudo isso para dizer, né, que reforçar, é um trabalho de muitas repetições, vendas, demanda muitas automações, e quando você está executando, você vai entendendo o que o seu cliente de fato te pergunta, o que você tem que responder para ele e o que funciona. Ou seja, quando todo mundo tem a possibilidade da ferramenta, a forma de utilizar ela é que vai mudar o jogo. Então eu queria que você falasse um pouco, cara, de que formas que as empresas podem otimizar ou melhorar as formas com que elas conduzem essas comunicações. Você tem exemplos aí de clientes que, como que eles constroem essas narrativas? Porque conforme você vai colocando um monte de automação, aí você tem lá um monte de máquina operando e tem um Joãozinho lá que está criando esses copos. Putz, espera aí, será que está sendo efetivo? Ou eu estou falando besteira para milhares ou milhões de usuários, né? Não, não, mas é perfeito. Eu acho que assim, obviamente não existe uma fórmula mágica. Uhum. Acho que toda empresa tem que conhecer muito bem quem é seu público, qual que é o tom, como conversar e seguir com eles, né? Então, se cada empresa, tipo, se você copia o modelo de uma para outra, nem sempre vai funcionar. Então, você realmente tem que entender muito bem. Dentro desse mar de copies e mensagens, etc., tem uma coisa que é um pouco mais braçal, é um pouco mais dura, mas é o teste. Testa, 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 testa. E dá trabalho testar, porque tem que analisar, né? Dá trabalho, dá trabalho. Mas assim, a grande maioria das empresas, especialmente as maiores, médias maiores, elas têm um batalhão de pessoas. Uhum. Testa interno. Porque alguém sempre vai pensar diferente e vai mostrar para você um caminho que você não pensou, que a equipe que está trabalhando na estruturação dos fluxos não pensou e que você vai achar. Mas assim, não existe uma fórmula mágica para isso. Você tem que realmente testar, entender, ver como o pessoal responde. É muito A/B testing mesmo, porque quer queira, quer não, eu converso de frente com você, com os amigos. O Pagoto falando no nosso grupo na Alumni é um, o Pagoto falando dentro do Pipe Lovers é outro. Assim, então, são interações diferenciadas. Então, assim, cada uma realmente tem que entender o que ela está fazendo. Um caso que eu vi que é muito legal de aplicação em B2B foi de uma agência parceira nossa aqui no Brasil, de Curitiba, se não me engano, que eles fizeram um bot para trabalhar com as franqueadas. E aí, isso foi muito legal, porque, você tá dentro de um cenário já de contexto fechado, que é franquia de roupa. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que os clientes internos deles, que eram as franqueadas, demandavam muita dúvida em relação a produto, lançamentos, coisas muito básicas que já tinham, né? O que eles fizeram? Eles fizeram uma integração com AI, tá? Com VNet, etc. Usaram a gente como interface para
conectar a AI com os usuários deles e alimentaram essa LLM com todas as informações de produto deles. Então, sempre que o franqueado vinha fazer uma pergunta, era a AI que entendia todo o set de produtos, as dúvidas, aquelas informações que você, qual é a gramatura desse tecido, qual que é a cor dessa linha, qual que vai ser a temática da tabela de cores desse lançamento. Então, tudo isso eles escondiam. Então, eles fizeram uma integração fantástica, porque eles conseguiram realmente entender qual que é a linguagem do usuário dele, qual que era o segmento deles, quais eram as dúvidas dos clientes deles. E via automação responder, inteligência artificial e automação, eles conseguiram responder isso. Eles fizeram, assim, só com essa brincadeira, eles melhoraram, sei lá, em 30%, 40% o sell-out deles com isso. Por quê? Porque o franqueado tinha mais segurança em o que ele ia comprar para a próxima coleção, ele tinha mais segurança em relação a tempos de resposta das dúvidas que ele tinha, e com isso ele tinha muito mais segurança em realmente poder investir mais na marca e vender melhor. Legal, acho que é interessante isso, né? Sempre que a gente está falando de tecnologia, no final das contas a gente está falando de pessoas, de conexão das pessoas e transmitir essa confiança. E a velocidade no mundo que a gente vive hoje, é um fator fundamental. Então, eu queria voltar aqui antes da gente, já estamos chegando próximo aqui da nossa reta final. Hoje, excepcionalmente, os episódios estão sendo um pouco mais curtos, afinal o evento aqui está bombando, né? Cara, para empresas que estão no ponto zero hoje, cara, não uso nada de plataforma de comunicação omnichannel e quero me profissionalizar. Onde que essas empresas deveriam estar priorizando a escolha de adoção dessa ferramenta? É na qualificação, é na comunicação com os clientes, é no pós-vendas, é na venda de upsell, de cross-sell na base? Onde que tem mais oportunidade para quem não está fazendo nada? Por onde que você acha que as empresas deveriam começar para sair de uma forma reativa e ser um pouco mais proativo nesse sentido? Olha, é uma pergunta de ouro isso aqui. A resposta disso aqui não é nem um pouco simples. É óbvio que vai depender de cada empresa, onde tem mais possibilidade, onde tem mais dinheiro na mesa, efetivamente, né? Mas o que vocês têm visto mais assim de aplicações de casos dos clientes? Olha, Gu, ó, tirando o chapéu, tá? Sem fazer jabá, nada disso. Mas assim, empresa que não vende morre. A realidade é essa. Empresa que não vende morre. O resto você meio que arruma, o resto você é forçado a ajustar. Mas se você não vender na raiz, você morre. Ou seja, você tem que se preocupar primeiro em trazer cliente, atender mais rápido, converter mais rápido. Depois, cara, se o seu suporte ele começar a bater forte, beleza, vamos botar energia lá no suporte. É uma dor boa, Sim. entendeu? É a dor do É o crescimento. problema bom. É o problema bom, exatamente isso. Então, nenhuma empresa que não venda, você pode ter tudo. Você pode ter a melhor automação do mundo. Bom, por exemplo, tecnologia. Eu adoro tecnologia. Você sabe que eu sou pirado nessas coisas. Não adianta você comprar a melhor câmera do mundo, o melhor celular do mundo, você tá em casa, você não sai. Tipo, eu tenho câmeras lá de 360 que faz gravações. Putz, mas se ela tá em casa, parada, você comprou uma peça de tecnologia maravilhosa e não produziu nada. É a mesma coisa. Você pode ter uma empresa maravilhosa que provê todas as soluções que tem no mundo. Só que se você não tem um cliente para isso, morre. Então, assim, para você realmente poder mudar o jogo de qualquer empresa, precisa vender. E hoje em dia, para você vender, você tem que estar onde seu cliente está. Seu cliente está no WhatsApp. Exatamente. Quem tiver algum cliente que não está no WhatsApp, coloca aí nos comentários para a gente fazer uma investigação depois, descobrir quem são esses clientes. Muito bom. Chan, vamos fazer uma pausa estratégica aqui para relembrar a nossa audiência que esse podcast Vamos de Vendas é um oferecimento, é uma organização do pessoal do Zorro CRM, que também é responsável pela organização aqui do CRM Summit, né? Então, o Zorro CRM, que ele foi eleito pela revista Forbes por 3 anos consecutivos, 2025 foi esse último ano agora, como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner de Tecnologia colocou o Zorro CRM como o mais visionário do mundo e a Nucleus Research como aquele que tem a melhor plataforma tecnológica. Ou seja, grandes institutos, grandes veículos aí posicionando o Zorro CRM como uma excelente ferramenta. E se você está olhando para como você pode elevar o nível de tecnologia da sua operação comercial,
sem querer gastar rios de dinheiro, você pode usar o Zoho CRM. Entra lá em zoho.com/CRM para conversar com o time comercial da Zoho, que inclusive está integrado com a Watt, certo? Exato. É uma grande parceria global aí de Watt e Zoho CRM. Dá para usar as duas tecnologias. Por coincidência ou não, Zoho e Watt também são parceiros da Pipe Lovers. Então estamos todo mundo em casa aqui, todo mundo em família. Ô, Cham, minha última pergunta para você aqui, para a gente ir se encaminhando para os finalmente. Eu queria que você falasse aqui alguns usos ou como que isso de fato acontece em relação a WhatsApp, CRM e inteligência artificial. Quais são as integrações, quais são as possibilidades que existem relacionadas a isso? Ótima pergunta, Gu. Dá pra fazer muita, muita, muita coisa. Na verdade, eu digo que a inteligência artificial é só uma das maneiras de você entregar a comunicação para o seu usuário final. Sem o CRM, você não tem inteligência, você não tem o que entregar. E sem o canal, né, interface, você também não chega no seu usuário. Então, são 3 instâncias que, quando muito bem orquestradas, elas fluem muito bem, são muito importantes. Então, o que eu diria? Primeiro, automação. A automação integra toda a mensagem que entra com o seu CRM para você entender. A IA, ela vai entrar em algum momento, mas qual o momento que ela entra? Ela entra no momento que a demanda da automação já não atende mais. E aí você entra com a IA para fazer essa cobertura, para realmente criar volume conversacional. Mas você não pode esquecer do humano, que quer queira, quer não, hoje em dia, que onde todo mundo é IA, afinal acaba que o humano tem um valor mais importante ainda. Então eu até falo um pouco que as nossas comunicações, vídeo que a gente está fazendo, eu quero o erro, eu quero acento, né? Você coisa do espanhol, né? Eu quero sotaque, eu quero exatamente isso. Porque hoje em dia você precisa se provar humano, né? Então, dentro de toda essa estrutura de automação, você não pode esquecer o ser humano ali atrás, que é ele que vai orquestrar tudo isso, resolver a bucha no final. Então, possibilidades imensas. Você pode usar a IA para se alimentar do CRM e customizar uma informação para o seu usuário. Você pode usar a IA para entender sua oferta de produto e usar o agente para responder o seu usuário em relação a isso. A gente tem em breve um lançamento também com IA, que a gente pode fazer a IA ela ser não só reativa, mas a IA também ser outbound, ela ser mais ativa e começar a fazer prospectos, etc. Assim, então, na verdade, o universo é um open canvas do que você pode fazer. E aí uma coisa que eu falo, agora puxando a sardinha, né, fazendo nosso jabazinho, o que é muito legal da Watt é que é exatamente isso. Ela é um open canvas. Você faz o que você bem entender na plataforma. Ela é fácil e leve, exatamente construída para isso, para você integrar o que você precisa integrar e fazer com que as integrações, as mensagens, o que está produzindo, chegue de maneira efetiva ao seu usuário no canal que ele está. Legal. Então acho que para mim aqui grande aprendizado desse episódio é: você tem que estar onde o seu cliente está, o seu cliente está no WhatsApp. Você precisa responder rápido o seu cliente para dar confiança dentro dessa relação. Então, eu tenho que estar onde o meu cliente está, eu tenho que ter o canal de comunicação oficial, eu tenho que responder com velocidade e para isso eu posso ter automações ou isso cair para o meu time de atendimento. E depois que eu tenho toda essa base integrada com os CRMs, eu consigo usar essa inteligência para potencializar as minhas respostas com a inteligência artificial. Né? Então esse é o caminho, essa é a trajetória para quem quer crescer nessa frente. Show de bola, Chan. Foi maravilhoso aqui, cara. Infelizmente não surgiu nenhuma polêmica, né? Mas a gente fica para próximas edições aqui do nosso podcast. Cara, quem quiser falar contigo, quem quiser conhecer o Watt, como é que faz, cara? Esse é o momento. Legal. @Watt Brasil, Watt_Brasil. Tá? Nosso atendimento acontece inteiro via Instagram também, né? E ali a gente consegue falar com o time, divulgar e tudo mais. Legal. Então também quem quiser te procurar no LinkedIn, também imagino que você esteja por lá. LinkedIn tá facinho, só buscar Antônio Chan ali que eu apareço em grande parte das pesquisas. A gente fez isso bem feito em casa. Muito bom, cara. Valeu, show de bola. Galera, como eu sempre digo aqui no nosso podcast, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui nesse nosso episódio de hoje,
não deixa de tirar uma foto, dar um print aí da sua tela e marca a gente nas redes sociais. Vai lá, marca a galera da Watt, marca o Chan, @gupagoto, @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil, marca todo mundo que você quiser aí, né? Pra gente saber o que vocês acharam. Conta pra gente o que vocês acharam desse episódio aqui, para que a gente possa ir trazendo mais conteúdo, mais coisa relevante para vocês. Combinado? Por hoje é só. Toda semana temos novos conteúdos. E é isso aí. Vamos de vendas.